Bom dia a todos. Eu me chamo Tércio. A semana passada estávamos retornando da convenção batista brasileira que aconteceu em Foz do Iguaçu. Primeiro o encontro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e depois a Convenção Batista Brasileira, e reúne os pastores do Brasil, representantes das igrejas batistas do Brasil, e aconteceu em Foz. Foi um tempo muito precioso, mas não pudemos estar com vocês aqui, fisicamente, mas estávamos em oração e louvando a Deus por aquilo que Deus falou, fez, ministrou no coração de vocês, através do nosso querido Vitor, nosso querido pastor Vitor. Eu queria recomendar algo para vocês, antes de entrar na palavra hoje, que é esse devocional, Imitadores de Cristo, tá? Deixa eu colocar aqui, vai aparecer na tela. Esse material foi escrito pelo nosso querido Domingos Jardim, pastor Domingos Jardim. Muita gente aqui conhece o querido Domingos. Ele é pastor lá em Marília, uma cidade do interior de São Paulo, onde Deus tem feito um movimento tremendo do avanço do reino naquela cidade. Nós já fomos visitar Marília com nossa liderança, levamos caravanas para fazerem a imersão lá há alguns anos, 2012, 2013, e temos muita inspiração, primeiro da vida daquele homem de Deus, não é dele, da Rosângela, mas daquela igreja amada. Você imagina um ministério no interior de Marília que tem feito uma revolução na vida daquela cidade, lá no interior de São Paulo, né? E é muito interessante porque o Domingos era pastor da Igreja Batista do Bom Retiro em Curitiba, e eu tive o privilégio de servi-lo como seminarista dele ali por 2 anos antes de ir para a PIB de Curitiba. E quando o Domingos saiu de Curitiba para Marília, era uma improbabilidade o que Deus faria naquela igreja, porque era uma igreja que tinha passado por uma grande crise, por uma divisão inclusive, e tinha sobrado lá 90 pessoas. E ele estava num ministério muito bonito lá em Curitiba, em ascensão, crescendo, e Deus disse para ele: você tem que ir para Marília, e ele realmente deixa tudo em Curitiba e vai para Marília. E hoje, só celebrando com você o que Deus está fazendo em Marília, hoje aquela igreja tem mais de 14 mil pessoas. Deus está fazendo um movimento tremendo lá em Marília, continua avançando. E Marília, gente, hoje é uma referência, já treinou milhares, não são centenas, estou falando milhares para você entender, de pastores do Brasil. E tem sido uma inspiração essa igreja. E o Domingos escreveu esse devocional para esse ano. São 360 e... eu não sei se ele fez o bissexto, porque esse não é bissexto, agora eu não vou cometer esse lapso aqui, tá? Mas o devocional para cada dia do ano. E eu queria sugerir, nós trouxemos para cá, a gente sempre diz isso aqui, né? Que você não substitua nenhum devocional pela Bíblia. Primeiro vai para a sua Bíblia, o Espírito Santo e as Escrituras. O que foi, Marcos? Não substitua nenhuma Bíblia pelo devocional. Muito obrigado, Marcos. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Vai para ela e bebe dessa fonte todos os dias. Amém, gente? Então a gente não usa isso para substituir de forma alguma a sua leitura da Bíblia, seu tempo na palavra. Mas lá em casa, por exemplo, funciona assim: eu vou para a palavra, Martinho vai para a palavra, Laila vai para a palavra, Radassa vai para a palavra. A propósito, a Radassa lá em Uganda, a gente está feliz da vida lá na África, viu? Os primeiros dias dela está sendo assim maravilhoso. Ela está muito, muito feliz lá. E então a gente lá em casa funciona assim. Mas aí a gente pega algum livro desse, a gente lê a Bíblia, reparte o que Deus está falando cada um desses. Deus falou comigo, cada uma delas. Mas a gente tem geralmente um livrinho de apoio, para a gente poder juntos, assim, em algum momento também fazer diariamente. Então, adquira esse. É recomendado porque a gente conhece a fundação bíblica de quem escreveu, mas mais do que isso, a vida do Domingos
da Rosângela, da família dele. Então vai valer a pena, você já pode adquirir. Trouxemos alguns exemplares, acho que vai acabar hoje mesmo, passa no final aqui. Se precisar a gente traz mais, mas eu recomendo, vai valer a pena. Queria louvar a Deus por essa manhã, por esse dia precioso e por essa ministração do Espírito já ao nosso coração. Deus já gerou fé no seu coração nessa manhã. Amém? No meu já. Aquilo que Deus já ministrou agora, aquilo que o Senhor já trouxe a nós pelas canções. Independente da circunstância em que você entrou aqui hoje, o Senhor já lançou no meu e no seu coração uma semente de fé nessa manhã. E hoje eu quero falar sobre a fé que não desiste. A fé que resiste. A fé que prevalece. Amém, gente? Sobre isso. O Espírito Santo, ele combina todas as coisas mesmo. Lucas 8 será o texto base nosso. Lucas capítulo 8, quero te convidar a abrir lá em Lucas capítulo 8. Nós vamos meditar em Lucas. O texto paralelo, Marcos capítulo 5, vou citá-lo durante a mensagem também, mas a base nossa será Lucas. Lucas capítulo 8. Versículos 40 a 48. Jesus acabara de ter curado um endemoniado. Você que está aqui, que é amigo, um convidado, que talvez esteja começando a tatear essa jornada de conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, não é? Talvez ainda não tenha uma compreensão das coisas espirituais. Importante você entender que nós podemos viver debaixo de 2 governos nesse mundo. Por vezes pensamos que 3 governos, 4 governos, mas do ponto de vista bem objetivo e claro, são 2 governos. Ou nós estamos debaixo do governo de Deus ou debaixo do governo do diabo. É interessante que o governo do diabo, ele é mascarado em 2 outros tipos de governos que mal a gente se dá conta. É o governo do próprio eu. É quando o diabo, ele não aparece para você de maneira clara, manifesta, mas ele estrategicamente vai levar você a dirigir a sua própria história, a sua própria vida e governar a si mesmo, mas sem perceber o que está acontecendo na sua vida. É o diabo trabalhando para que você não se entregue ao governo de quem pode mudar a sua história. Mas outro governo que está debaixo desse governo maligno é o governo do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós, por vezes, estamos sendo manipulados, governados, dirigidos na nossa história por um outro sistema de poder, que é o mundo, que é o poder do mundo. Então nós vamos sendo manipulados por esses poderes. Mas há também aqueles que se colocam voluntariamente, conscientemente, debaixo de um pacto com o maligno, com Satanás, entregando a sua história para que ele possa fazer algo por si só. Raramente a gente encontra isso, mas estamos num estado, numa cidade onde muito acontece isso, e trabalhos espirituais são feitos, pessoas que buscam, e eu creio que na grande maioria, sinceramente errados, buscando trabalhos espirituais, um banho de pipoca, um trabalho na esquina, seja qual for, uma leitura da mão, sem perceber, estão buscando ali algo, porque buscam um futuro e precisam entender o futuro, e na tentativa nossa de materializar esse futuro, vamos tentando buscar caminhos para encontrar segurança para vivê-lo, e vamos nos entregando sem perceber ou conscientes a um domínio de uma legião de demônios que vão dirigindo a nossa história e nos tornando, na verdade, escravos de nós mesmos, escravos do mundo ou escravos do próprio diabo. Mas existe um outro domínio. Eu posso colocar minha vida debaixo do governo, do domínio de Jesus Cristo, que é Deus, Filho de Deus, o próprio Deus. E nesse texto aqui, Jesus acabara de ter liberto um endemoniado. Se você ler a história toda do versículo 26 do capítulo 8 ao versículo 39, você vai ficar impactado
com a maneira como o poder de Jesus opera e destitui qualquer outro poder que esteja reinando sobre a nossa vida. Você está aqui hoje, quero dizer para você que o poder de Jesus está acima de qualquer outro poder que tente aprisionar a sua vida. Mas a história vai chegar então no momento em que Jesus termina esse milagre, e quando ele volta, porque esse milagre acontece do outro lado do lago de Genezaré, frente a Galiléia. Jesus então, quando volta, ele se encontra com uma multidão que o recebe com alegria. E é essa história que nós vamos ler agora, versículo 40 a 48 de Lucas capítulo 8. E eu queria que você pudesse acompanhar essa história, não é tão linda, porque ela vai nos inspirar nessa manhã. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Fala comigo, de casa em casa. A nossa série que nós vamos começar, que você viu hoje aqui, só um impulsozinho para o seu coração, vai começar. Eu queria que você começasse a ler a Bíblia observando o que acontece na casa das pessoas quando Jesus chega. Então Jairo chega, procura Jesus. Ele é um homem importante na cultura, no contexto judaico. Ele era dirigente da sinagoga. Então ele prostra-se aos pés de Jesus, clamando que Jesus vai à sua casa, porque ele tinha uma única filha, e a expectativa dele então é que esse Jesus, todo-poderoso, pudesse pela sua voz determinar um milagre sobre a vida da sua filha. Ela, com 12 anos de idade, estava quase morta. Agora eu queria que você olhasse a sequência do texto, porque a narrativa ela vai mudar. Observa comigo que vai ter uma grande mudança na sequência da história, e a gente até olha e diz assim, mas vem cá, tem alguém intruso nessa história, tem alguém que se meteu na história e que não tinha nada a ver. Olha só, estando Jesus a caminho de onde? Da casa de Jairo, para curar essa menina. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia, e estava ali certa mulher. O foco nosso agora, a lupa da história dessa manhã agora passa a ser a mulher. Havia ali uma mulher, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos. Vai observando os detalhes do texto sobre essa mulher. Gastara tudo o que tinha com os médicos. 12 anos enferma, mas ninguém podia curá-la. Ela chegou por trás dele, de Jesus, tocou na borda do seu manto, imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse, mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Ou seja, a tua pergunta ela é incoerente, a tua pergunta ela não tem lógica. Como assim, quem tocou em você? Está todo mundo tocando em você. Olha a multidão aí te comprimindo. Mas aí, querido, olha só, Jesus responde, não, alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Saiu poder de mim, eu senti, eu sei. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, preste atenção no detalhe, a mulher percebeu, se deu conta, notou, falei, olha, fui flagrada. Sabe, talvez você chegou aqui hoje e falou assim, eu vou chegar de fininho, vou entrar e vou sair. Jesus, faz alguma coisa por mim, não quero que ninguém note. Mas tem o oposto também, né? Deus, eu quero luzes e holofotes. Hoje só faz um negócio que todo mundo vai ver. Glória, põe em mim o holofote hoje. Essa mulher chega por trás. Ela não quer ser notada. Mas ela tem algo no coração dela que me chama tremendamente a atenção. Ela tem o que, gente? Fala comigo, fé. Fé. Mas veja bem, fé até o diabo tem. Mas a fé para o judeu, você precisa entender o que é fé para o judeu. Fé para o grego
Quando fala de fé, eu creio, é uma questão de conceito. Você abre lá um credo, tá? E você diz, eu creio nisso, eu creio nisso, blá, blá. E você tem um credo sobre, né, o que você crê nesse Deus. E ele vai lá e ele assina, declara, manifesta, eu creio, mas é uma questão intelectual. Nós temos a fé ocidental, a nossa fé. Preste atenção, nossa fé é uma das mais perigosas, porque a nossa fé, nós somos latinos, brasileiros, sentimento, essa coisa, nossa fé ela é sensitiva. Por exemplo, é possível que você chegou aqui hoje e você tenha dito assim, cara, eu estou sentindo um negócio. Deixa eu te dizer, não é um negócio, é Jesus que está aqui. É uma pessoa que está aqui. Aquilo que você não sabe nem explicar é Jesus, é a glória da presença dele. É inevitável você entrar num lugar onde Jesus está e não sentir a glória da sua presença. Mas deixa eu te dizer, esse sentimento não move a vida de um ser humano para viver o que Deus tem. Faz parte da fé, mas não é a fé. A fé transcende o intelecto e a emoção. E aí é quando a gente chega na fé judaica. Porque a fé judaica, querido, não tem nada a ver com o intelecto apenas ou com o sentimento. A fé judaica é eu creio nele. Então significa o seguinte, Jesus falou, eu obedeço. Fé esse Deus que você diz eu creio. Bom, então tá bom, então vai lá, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E aí? É desse tipo de fé que a gente está falando aqui. É a fé que entende que o Senhor dos Senhores, o Rei, sai daqui e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas você vai? Não, peraí. Aí entra a razão, entra os sentimentos em relação à família que você não quer deixar. Fé para o judeu, querido, é igual à obediência. Quando você lê a Bíblia e falar sobre fé, você tem que ter em mente a cultura judaica. Porque nós somos uma cultura judaica cristã que precisa ler a Bíblia a partir daquilo que está por trás, que é a cultura em que Jesus estabelece o reino dele. E é nesse momento, preste atenção, que essa mulher, que não conseguia passar despercebida, ela veio tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus e na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele. Porque tinha tocado nele, preste atenção nesse detalhe, porque tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada, então ele lhe disse, filha, a tua fé a curou. Vá em paz. Vá em paz. Aí se você quiser em casa terminar de ler, você vai ver que depois que essa mulher é curada, Jesus segue o caminho para a casa de Jairo, e lá na casa de Jairo, quando chega, a filha já está morta. E quando chega lá, filha morta, todos os servos começam a dizer, não adiantou nada você vir aqui, dispensa. Na verdade, já antes mesmo fala assim, dispensa Jesus porque ela morreu. E aí Jairo chega para dispensar Jesus, fala, não, a tua filha apenas dorme. Quando ele fala isso, o texto bíblico diz assim, que todo mundo, observa que coisa linda, todo mundo quando ouviu isso, riu-se de Jesus. Jesus vai, declara, Talita cumi, levanta, ela levanta e é curada. Que coisa extraordinária. Que história linda. Lá na convenção eu estava orando para ter um tempo com um pastor, que hoje é pastor de uma igreja relevante no Brasil.
Eu queria partilhar com ele algumas coisas do meu coração, e mais do que isso, eu queria ouvir algumas coisas do coração daquele pastor. E num dos dias que eu percebi que ele estava um pouco mais desocupado, ele estava saindo do palco, e então eu fiz uma abordagem nele. Nós nos conhecemos há muito tempo. Quando ele me viu, nos abraçamos, sorrimos, e fui pedir para ele um tempo para a gente conversar durante aquela conversão, e ele me abraçou e disse: Tércio, não, vamos agora. E a gente saiu, e nós então, ele me chamou para a gente ir para algum lugar, e nós fomos ali mesmo. Ele falou: vou pagar um café para ti, Tércio. E nós fomos tomar um café juntos. Sentamos para tomar o café, e quando nós iniciamos a nossa conversa, eu tinha me planejado sobre o que eu ia conversar com ele. Gente, quando eu comecei a falar, sentado nós dois, falei assim: Deus, agora eu estou tranquilo, esse é o nosso momento, agora espero que o Senhor se manifeste aqui nessa conversa poderosamente. Encontros, fala comigo, encontros com Jesus. Ele, homem de Deus, eu, homem de Deus, nós estávamos ali em torno do nome de Jesus, do reino de Jesus, e eu com muita expectativa. Gente, foi incrível. Começamos a conversa, começamos a entrar na conversa, me aparece uma pessoa. Oh, pastor querido, e falou o nome dele, né? Meu pastor amado, tal. Desculpa, disse que eu falei para mim assim, desculpa. Aí pegou e puxou a cadeira. Eu precisava falar contigo. Gente, eu não acredito, não. Não é possível, cara. Mas o cara simplesmente desprezou a minha presença. Desprezou a conversa, a intimidade. Nós tínhamos ido para um cantinho tomar café, gente, assim mais discreto. O cara achou o outro pastor, puxou a cadeira, sentou. Ele levou uns 15 minutos para falar, e eu estou aqui contando. Eu falei: eu não acredito. Eu fiquei indignado. Comecei a olhar para o meu coração e falei: que emoção é essa que eu estou sentindo, Jesus? Eu estou bravo, eu estou indignado, me sentindo desrespeitado, estou me sentindo um monte de coisa aqui agora. Aí sabe quando a conversa da pessoa vai acabando, você diz: finalmente ele acabou. Não, mas tem um detalhe. Aí ele começa outra coisa. Eu fui testado, falei: não é possível. Uma raridade eu consegui sentar com esse cara. O ano passado eu tentei ligar para ele algumas vezes, não consegui a conversa que eu queria. Finalmente consegui. Que coisa incrível. Cada vez mais vivemos um tempo que se prega sobre essa dificuldade da gente se encontrar. Escassez de tempo, né? Dizem que as pessoas têm pouco tempo ou tempo para quase nada. E o curioso é que o tempo não mudou. Continua 24 horas, vivemos o mesmo tempo de 24 horas que Jesus viveu. Não é verdade? Certamente mudou sim, mudou o ritmo. É possível que mudou também as prioridades. E a gente precisa parar para pensar sobre isso. Vivemos a hora ou o tempo, né, da hora marcada. Para tudo. Nossos compromissos, ao mesmo tempo, eles aumentaram. Incrivelmente, a distância, parece que as coisas ficaram mais distantes, o trânsito dificulta a gente chegar. E quando temos então que ir para uma consulta, é melhor que a gente saia a tempo, mais cedo, para que a gente não perca, senão para conseguir um tempo naquela agenda daquele médico só daqui a 6 meses. Né? Ou daquele pastor, e o risco é perder. E finalmente, quando dá certo, que foi o meu caso, você senta relaxado e esquece todo o sofrimento do ano passado. Agora finalmente estou aqui. Né? Mas você fica naquela expectativa de aproveitar da melhor maneira aquele momento que Deus te deu, e honestamente, de preferência, que ninguém interrompa, que ninguém se meta nele. E quando tudo dá certo, a gente sente assim: uau, que beleza. Mas imagina a cena, tá? Depois de todas as dificuldades para você conseguir, alguém chega e atrapalha. Foi isso que aconteceu comigo. Alguém entra no meio do seu atendimento pessoal, particular, atrapalha você, tira o foco daquilo que você tinha. É ruim, gente. E sabe o que é pior? E eu tenho que dizer que depois eu me senti mal, e para que você não ache: nossa, Tess, que coração feio. Meu coração é feio mesmo. Se não fosse Jesus, viu? Mas no final o Senhor foi me acalmando. Acho que Deus deixou o cara protelar porque Ele queria trabalhar no meu coração. Aí eu disse assim: te acalma, cara.
o tempo que eu tenho para você é suficiente. Meu coração foi se acalmando. No final eu comecei a sorrir pro pastor que estava conversando com o outro. Interessante. Aí no final eu já dei um abraço, meu irmão, não quer falar mais uma coisinha não com ele? No final Deus tratou meu coração. Sabe por quê? Porque a gente vai percebendo que a gente não tem sensibilidade ao outro, à dor do outro. É só a gente. Parece que o que envolve a minha vida importa, o dos outros que se dane. E a gente tem que perceber, se dar conta disso, como eu me dei, pedir desculpa, perdão. E disse: Senhor Deus, que miserável esse meu coração, hein? E era sobre as coisas do teu reino que eu ia tratar ainda. E você vai se dando conta disso, que o foco não é você, que o foco é Jesus, que o foco é o reino dele, e que nós precisamos nos tornar mais sensíveis aos outros. Essa história mostra basicamente isso. Jairo é o tércio que teve encontro com Jesus. Raro. Se encontrou. Opa, agora sim, ele vai socorrer o meu filho que está quase morrendo lá. E a mulher hemorrágica é aquele pastor que entrou na história de Jesus e do cara. É exatamente esse o cenário. A mulher da história, essa mulher que 12 anos sofria, entra no meio da consulta de Jairo com Jesus e interrompe tudo. Imagina a sensação de pensar que aquele médico que estava passando por ali, Jesus poderia curá-lo, trazer alguma esperança para ela. Era o que aquela mulher pensava. A questão é que ele, Jesus, só teria horário para ela daqui 6 meses, e olha lá, talvez não passasse de volta naquele lugar. Tentar um horário com Jesus seria absolutamente em vão. Pedir para alguém intervir seria perda de tempo, mesmo porque, querido, o estado emocional dela era crônico. Todo o dinheiro já havia sido gasto. É o que a Bíblia diz com os médicos, as coisas só estavam indo de mal a pior. É o que o texto diz. Todos os médicos mais importantes já haviam tentado tratar aquela mulher e nada adiantou. Se você ler o texto sinótico paralelo que narra a mesma história em Marcos, você vai ver isso. Lá segundo Marcos, na narrativa de Marcos dessa história, o texto diz que ela gastou, nada adiantou e o seu estado só piorou. Está lá em Marcos registrado isso. O estado dela só piorou. O negócio mesmo então era que 12 anos de sofrimento, pagando os médicos, tentando encontrar uma solução, não havia solução e as coisas só pioravam. O negócio mesmo então era entrar sem avisar, né? Entrar sem avisar e de preferência sem notar. E quem sabe algum milagre pudesse acontecer na vida daquela mulher. Afinal, os médicos dizem que esse tal de Jesus aí, ele é diferente. Ele é diferente. Na verdade, muito diferente. Ele tem algo que ninguém tem. E eu queria dizer para você que está aqui hoje, que nós estamos na presença dele aqui. Ele tem algo que nenhum ser humano tem para fazer por você. Esse era o contexto da história que lemos hoje. Algumas mudanças do cenário, mas o princípio importante, presta atenção, é de uma fé que não desiste. Uma fé que não desiste. Isso é visível nessa história. Nessa história, Jesus está fora do consultório. Jesus está fora do lugar tradicional de atendimento aos olhos humanos para os religiosos judeus, que seria a sinagoga. Ele está, na verdade, de passagem, indo de uma consulta para outra, a fim de atender um caso grave de enfermidade, quase morte da filha de um líder da sinagoga na região do Mar da Galileia. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E no meio do caminho, um grupo grande de pessoas que esperava por Jesus, dentre elas aquela mulher. Era tanta gente que Jesus era comprimido, apertado. E aquela mulher hemorrágica, 12 anos, estava ali. Olha que coisa profunda. A Bíblia coloca a lupa nessa mulher e destaca a sua fé. Ela interrompe a viagem, num atendimento importante, porque ela tem uma dor.
O que fez Jesus interromper a viagem? Já parou para pensar isso? O que foi que fez Jesus, que estava indo para a casa de Jairo, parar, mudar a situação, mudar o destino, dar uma pausa e olhar para aquela mulher? Eu creio, querido, que Jesus mudou o ritmo, o foco, a atenção, porque ele foi atraído por uma fé. Uma fé. Uma espécie de fé anônima, porque a Bíblia não dá o nome dessa mulher, que mesmo depois que Jesus buscou saber quem havia tocado nela, mesmo ele sabendo, mas ele queria que ela se pronunciasse, ele prefere mantê-la no anonimato e ele vai tratá-la como um pai, chamando-a de filho, de filha. Ele sabia a identidade dela. Todo pai sabe a identidade do filho e da filha, certo? Mas ele chama de filho para deixar algo bem claro para aquela mulher que você vai entender. Sua fé, sua atitude atrai o coração bondoso, amoroso de Jesus para si. Quando você lê a história bíblica, essa narrativa, o final da história não é o final da história. Por quê? A história da mulher hemorrágica é como se fosse um intervalo, uma espécie de cura entre as consultas, né? A consulta lá do homem endemoniado e a consulta da filha de Jairo. Ela está no meio disso. É uma espécie de cura entre as consultas. É a oração da esquina, querido. É o socorro emergencial do trânsito, que você para o carro, desce e ajuda alguém. É isso que a primazia. Ia ser evitada, visto que quem tivesse o mínimo contato com ela ficaria impura. Levítico 15, 25 a 33. Então eram 12 anos de problema agravado, querido, pelo declínio ano a ano. Por fim, sem recurso algum, querido. O texto diz que ela havia gastado tudo durante esses 12 anos. Agora imagina tudo isso e pensar que ela não podia ter uma hora marcada com Jesus para falar do seu problema. Ao contrário, o que ela tinha era uma multidão que impedia que ela chegasse. Um médico famoso estava passando Jesus pela sua cidade, indo ao encontro de um outro enfermo, um menino. Mas ela fazia parte dessa cultura desprezível, e quando eu olho para isso eu encontro uma fé especial. Fé que olha e visualiza além das circunstâncias desfavoráveis.
Quais são as mensagens que a circunstância tem mandado para você? Em Marcos 5,26, a mesma história expressa a condição que a mulher se encontra. Olha só, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Lucas poupou isso, né? Quem escreveu isso foi Marcos. Lucas deixou esse detalhe de lado. É possível, né? É possível que Lucas, por ser médico, isso o constrangesse, né? Então ele deixou de fora a história, ele não cita isso, mas Marcos denuncia. Ao invés de melhorar, piorava. Então pense num prognóstico como esse. Talvez você esteja aqui hoje com alguma situação em que o prognóstico seja esse. Ao invés de melhorar, teste só está piorando. Ih, pastor, estou pensando em desistir. O negócio com meu filho está ficando pior ainda. Pastor, o meu casamento, a coisa só está ficando mais complicada. Estou pensando em jogar a toalha, estou perdendo a esperança, a minha fé está se esvanecendo. Soma essa dificuldade, querido, toda, que você diz assim: eu me sinto anônima, eu me sinto anônimo. Soma tudo isso que já tem 12 anos que você está passando por isso. E some a tudo isso que a situação, ela não tem demonstrado que está melhorando, está piorando. O que fazer? O que qualquer um de nós aqui faria é: eu desisto. Não está dando certo. Essa era a condição dessa mulher, querido. Era muito mais fácil desistir. Mas a fé que não desiste é a fé que não permite que os meus olhos fiquem na circunstância, fiquem no vento forte. Não vou olhar para lá, eu vou escolher para quem olhar. Antes de eu explicar porque as pessoas eram curadas por tocar na orla de Jesus, deixa eu te falar um pouquinho sobre as roupas nos tempos de Jesus, para você entender um pouco mais esse texto. Naqueles dias, as roupas que os homens usavam eram túnicas, eram mantos, né? Jesus costumava andar com uma túnica, na maioria das vezes. As roupas tinham uma característica bem interessante, porque foi o próprio Deus que mandou fazer nas bordas, nas orlas das vestes, tinha uma espécie de franjas azuis nessas bordas, que seriam as orlas, né? E esse cordão azul, né, junto com essas franjas, tinham os mandamentos de Deus neles. Então toda vez que eles andavam, eles viam os mandamentos de Deus nos cordões que estavam nas orlas dos mantos, daquelas túnicas. Então, à medida que Jesus andava, aquelas franjas, vários cordões com os mandamentos, indicavam que nós precisávamos lembrar dos mandamentos do Senhor. E aí é muito interessante, porque quando você lê Mateus capítulo 14, tem algo que a gente precisa observar. Porque lá em Mateus 14 a gente vai entender o que está lá em Números capítulo 15, 38 e 39. Olha só, fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andades vos prostituindo. Números 15, 38 e 39. Então, por que as pessoas eram curadas ao tocar na orla de Jesus? A palavra borda ou orla de Números capítulo 15 em hebraico aqui é kanaf. Fala comigo, kanaf. Kanaf. Que é asa. Asa para os judeus, então, é orla ou borda. Preste atenção nisso. Lá em Mateus 14, diz que a multidão corria para tocar na asa, na orla, na borda de Jesus, e todos que tocavam na orla, na asa de Jesus, eram curados. A asa, entenda, era essa borda, essa orla. Lá em Mateus 14, 36 diz assim: e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam curados. Mas de onde o povo tirou essa ideia de apenas tocar na orla de Jesus
e que eles seriam curados. Isso é uma tradição? Será que isso era só uma tradição? Não. Quero te levar para Malaquias capítulo 4, presta atenção. Malaquias, quando falava sobre o anúncio do Cristo, do Messias que viria, olha o que está lá. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus. Nascerá o sol da justiça e ele trará cura nas suas asas. A palavra asa aqui, nas suas orlas, nas suas bordas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Presta atenção, é uma palavra profética que Malaquias faz sobre o que aconteceria com Jesus quando ele estivesse na terra. Que o poder dele se manifestaria até nas olas da sua roupa. Tanto é que a gente olha essa história e a gente esquece do texto de Mateus capítulo 14, que fala quantas pessoas foram curadas só tocando na orla. Aqui a lupa só coloca numa história dentre as muitas histórias de pessoas que foram curadas. Então aqui não é um caso extraordinário não, querida. Aqui era o caso que simplesmente a palavra, o Senhor quis revelar para nós de uma maneira mais específica. E nós estamos diante dessa história. Todos sabiam, presta atenção, que se Jesus fosse realmente o Messias, como estava declarado na profecia de Malaquias, se alguém tocasse na orla das vestes dele, seria curado. E esse seria o sinal de que ele era o quê? O Messias. Então o que nós temos aqui é uma história muito profunda de fé, de uma mulher que vai na direção de Jesus, dizendo: eu sei que se pelo menos eu tocar nas vestes dele, se ele é o Messias que estão dizendo aí, eu serei curado imediatamente. Você está entendendo? Que coisa profunda está acontecendo aqui? Essa mulher que gastou todo o seu dinheiro, consumiu todos os seus bens, seu alto esforço para se purificar, está se encontrando com aquele que pode fazer o milagre. Agora aqui, vale dizer mais uma coisa. A referência de 12 anos pode ser 12 anos mesmo, mas pode ser mais do que 12 anos. Ah, é? Sim, porque os judeus eles usam os números de maneira muitas vezes simbólicas. E no caso aqui, preste atenção. Segundo os estudiosos, o 12 aqui pode representar a totalidade das 12 tribos. A totalidade das 12 tribos de Israel, alegoricamente, presta atenção, significando que todo mundo das 12 tribos de Israel, que estavam impuros espiritualmente como nação, estavam passando naquela época toda a esperança deles a uma religiosidade que não podia curá-los. Mas aquela mulher improvável, ela se levanta no meio das 12 tribos e ela diz: não, eu coloco a fé em você, Jesus. A minha cura não virá da religião, a minha cura não virá dos preceitos de praticar a lei, não, a minha cura não virá de nada disso, a minha cura virá de você. E essa mulher então fica registrada. Você consegue entender que na nossa aflição nós podemos achar que cura virá de alguém, que cura virá de alguma pessoa, de alguma religião, de algum banho, de alguma coisinha, algum trabalhozinho espiritual que eu vou fazer? Mas Jesus está dizendo que Ele espera encontrar no meio de toda a nação de Israel uma fé como a daquela mulher, que é capaz de entender que a cura virá do Messias. De onde é que você está esperando o seu milagre? Por isso que ela pensa no coração isso. Por isso que o texto narra assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua orla. Deu para entender agora por que isso acontece no texto? Porque dizia ela: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Veja bem, se você está aqui hoje carregando uma enfermidade de 12 anos, que pode ser literal e pode ser simbólico na sua história, seja uma enfermidade física, hoje Jesus está aqui. E se você crê que se você tocar na veste deles, você vai ser curado hoje, em nome de Jesus. Nós vamos orar por cura física hoje aqui.
Eu não tenho poder para curar, mas Jesus de Nazaré, Ele está aqui nesse lugar. E se você crer, você será curado. Você será curado. Se for a vontade de Deus curar você, não há nada que impeça a cura dele. Nada. Essa mulher sabia disso e ela aplica a sua fé com todo o seu coração. O que Deus está falando ao seu coração? Uma cura anônima, secreta, discreta. Interessante isso, porque hoje o que a gente vê é show de cura, né? Interessante porque o que a gente vê hoje é evidência, fama, um pouquinho de glória. Aqui não tem nada disso. Aqui não tem luzes, não tem holofotes, não tem fogos, não tem efeitos especiais. Jesus é atraído pela fé sincera de uma mulher que cria numa promessa. É isso que tem aqui. Talvez a gente possa dizer loucura, ingenuidade. O que é isso que está acontecendo aqui? Mas Jesus chama isso de quê? De fé. Jesus chama isso de fé. Qual é o recado que essa circunstância dessa mulher mandava para ela? Qual é o recado que a circunstância está mandando para você? Qual é? Teste, meu filho não tem mais jeito, está viciado, meu relacionamento realmente, a dor está insustentável, a figura está sangrando, a perda está irreparável. Nós estamos passando por um momento como igreja de dor. Não sei se todos aqui estão sabendo. Queria que você lembrasse de orar pela família do Cruz. O Cruz era um dos nossos seguranças aqui. Nosso querido Cruz partiu anteontem, de madrugada, num acidente de moto, voltando da casa do pai dele à meia-noite, alguma coisa. Deixou a esposa, 2 filhos. Eu creio que a palavra que Jesus tem para aquela família é a mesma para nós. O meu poder está acima da circunstância. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus, o Cruz se converteu em setembro do ano passado aqui. Glória a Deus que o Cruz foi batizado em novembro. Glória a Deus que o Cruz levou o Cristo para a casa dele, a esposa se converteu, o filho se converteu, um dos dois, e em dezembro nós batizamos aqui. Em novembro foi ele, em dezembro foi a esposa e o filho foram batizados aqui. Glória a Deus que o Cruz está em Jesus agora. Mas vamos orar porque Deus precisa operar um milagre lá sobre a vida da casa dele agora. E nós temos família. Mas o poder de Jesus está acima da circunstância. Esse é o primeiro princípio, querido. Não coloca o teu foco na circunstância, mas no poder de Jesus. E o segundo princípio. Por mais que você seja anônimo, anônima para os homens, para Jesus você tem uma identidade. Fala para o pessoal do seu lado. Jesus está te vendo aqui agora. Ele estava a caminho da casa de Jairo, portanto é no interlúdio da cura de um endemoniado e a expectativa da cura da filha de Jairo que acontece esse milagre. Era então uma pessoa anônima no meio de uma multidão, no meio de um culto, uma pessoa que ninguém viu, ninguém está vendo. Essa era ela. Esses somos nós, anônimos, mas que temos dores, temos necessidades. E é possível que a multidão não saiba, a multidão não perceba, a multidão não note. Mas quando você caminha na direção de Jesus, deixa eu te dizer, Jesus te vê diferente. Agora mesmo, Ele conhece você pelo nome e pela identidade sua. Ele está aqui. Ela desprezada socialmente, sua condição emocional, social, leva essa mulher a mover-se em secreto. Porque se alguém descobrisse, ela seria assustada dali.
texto diz, chegando por detrás dele. Um sentimento de indigna a leva a uma atitude tímida, mas com uma fé espantosa. Eu chamaria de uma timidez ousada, corajosa. Ela toca na borda do seu manto. E ele diz, opa, para tudo. Para. Imagina, gente, os discípulos todos ali, aquela loucura. E ele falou, para. Quem assistiu The Chosen? Lembra dessa cena? Não. Para tudo! Quando se trata de Deus vir ao teu encontro para lidar com a tua vida, Ele para o mundo. Tudo por você. Aí a gente diz, quem somos nós? Quem somos nós? O texto diz, quem somos nós? Filho, fala comigo, eu sou filha. Eu sou filho. Agora preste atenção, não bate no peito e faz exigência não. Não, só entenda quem você é. Filha. Você é filha. Eu não posso passar aqui. Eu não posso deixar de lado você não, com a tua dor, não. Eu sou filho. Deixa eu te falar, eu vou passar e esquecer você. Os pastores, o teu líder de célula, presta atenção. Muda o foco, não é a gente, não é ninguém. É uma pessoa, tem nome. Quem é que pode fazer algo por você? Jesus, querido. Jesus. Ele não esquece. Quem tocou em mim? Alguém tocou. O Pedrão já sai na frente, né? Dá um tempo, Jesus. Olha aí, Jesus, olha. O Pedro é uma piada. Jesus, para de brincadeira. Está todo mundo te comprimindo aí. Quer saber quem tocou você? Pedrão. Ô filho, vem cá. Saiu o poder de mim. Está entendendo que saiu o poder de mim? Eu sei. Interessante, né? O texto diz assim, vendo aquela mulher que não passaria despercebida. Do tipo assim, Jesus agora vai me constranger, melhor que eu apresente logo, me apresente para Ele. Ela se apresenta, se prostra aos pés dEle. E ali, na presença de todo o povo, ela contou o porquê tinha tocado. Sabe o que eu creio? Eu não sei, realmente eu não sei. Mas eu acho que essa mulher deve ter dito assim, Senhor, eu toquei porque eu lembro da promessa de Malaquias. Eu toquei porque eu creio naquela promessa que se Tu é o Messias, Pai. Se eu tocasse nas Tuas vestes, tem uma promessa, não é loucura, não. Há uma promessa, querido. Quando nós vamos até Jesus, nós estamos debaixo de uma promessa de um Deus poderoso, capaz de fazer qualquer coisa por você. Há uma revelação sobre quem Ele é. Há uma clareza do poder e do amor desse Jesus. Não é um poder sem amor e não é amor sem poder. É tudo junto. Ele está aqui hoje, amado. Então você pode ir hoje com fé. Ele está te vendo aqui, nesse auditório de 1000 pessoas. Ele está vendo você. De maneira única, pessoal, a sua dor, seu sentimento de angústia, seu sentimento de descaso, de desprezo, seja o que for, o sentimento está no teu coração de desesperança, Ele está aqui. E é isso que eu vejo nessa mulher. Jesus vai tratá-la de maneira pessoal, particular, única, especial. O que você vai fazer? Quando ela é tocada, a Bíblia diz que ela é curada o quê? Instantaneamente, imediatamente. Veja bem, a mulher vai até Jesus porque ela precisava de o quê? Cura física. Só que eu amo o meu Jesus, sabe por quê? Porque Ele enxerga a minha necessidade além do que eu sou capaz de discerni-la. Ela achava que precisava só da cura física e isso bastava. Mas Jesus não. Jesus via que essa mulher precisava de uma cura completa.
A cura que ele queria fazer naquela mulher não era só parar a hemorragia de 12 anos. Ele vira para aquela mulher e fala: a tua fé te salvou, te curou. Presta atenção. Essa mulher vive 3 curas aqui. 3 curas. E é a cura que Jesus quer fazer nessa manhã aqui. Ela é nessa dimensão. Ela vive a cura física. Mas quando Jesus vira para ela e fala assim: filha, presta atenção. Filha, 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 filha. E entenda o contexto da história dessa mulher. Ela foi o quê? Desprezada. Essa mulher perdeu toda a oportunidade de viver em comunhão. Provavelmente já não tinha vínculos familiares. Provavelmente ela vivia no descaso. Essa mulher, ela não tinha mais identidade social. Ela não sabia mais quem ela era. Ela não tinha perdido, provavelmente no meio dessa história, realmente eu não sei quem eu sou mais. E Jesus vem e afirma. Jesus cura fisicamente, mas Jesus, quando diz filha, Ele está curando emocionalmente aquela mulher. Ele está restaurando a identidade da mulher. Ele está dizendo: eu sou pai, você não está sozinho nesse mundo, eu te amo, você é minha filha. Mas além disso, quando Ele fala assim: a tua fé te curou, Ele está encontrando naquela mulher, manifestando naquela mulher a cura espiritual dela. Você já procurou em tudo quanto é lugar aí? Você quer saber o que está curando você? Você quer saber, na verdade, o que está salvando você fisicamente, emocionalmente? É que você encontrou o Cristo. É que você encontrou a salvação. É que você encontrou finalmente o que você buscou ao longo de toda a história da sua vida. Ela tem uma cura espiritual. Acontece tudo ali, tudo ao mesmo tempo. E como é que termina a história? Como é que termina a história? Vá em paz. Ai, meu Deus. É possível que essa mulher não tivesse mais paz na vida dela. Consegue entender as curas de Deus aqui? A plenitude da cura? Física, emocional e espiritual. Eu quero terminar. A fé que não desiste olha para Deus e não para a circunstância. E o efeito dessa fé move Deus a nos encontrar e revelar a nossa identidade de filho, filha. Nos cura físico, emocional e espiritual. Ele termina dizendo: filho, a tua fé te curou. Fé que torna o impossível possível, fé que quebra a barreira do tempo, 12 anos. Fé que transforma tristeza em alegria, angústia em paz. Fé que muda a condição em que estávamos. E essas últimas palavras, quando diz vai em paz, Jesus sabia que a pior dor que toda enfermidade pode causar na vida de alguém é a falta de paz. É a falta de paz. Ela não podia ter paz. E a pergunta então que fica é: quando é então que nós podemos seguir em paz? Quando é? Quando colocamos a nossa fé em Jesus e permitimos que Ele intervenha na nossa história, ressignifique a nossa condição e mude o nosso destino. Jesus fez isso na vida daquela mulher, quer fazer hoje na nossa vida aqui. Porque agora ela conhecerá o príncipe da paz. O príncipe da paz. Feche os seus olhos. Nós cantamos hoje que cadeias vão romper aqui nesse lugar. Enquanto essa canção vai ser tocada, nós vamos permitir que você se mova do seu lugar e venha aqui à frente.
E eu quero dar oportunidade para você que deseja hoje caminhar na direção de Jesus no meio da multidão. Não é na direção do teste ou de qualquer pessoa que esteja aqui. É na direção de Jesus. Quando você sair daí, do seu lugar para cá, eu queria que você imaginasse Jesus aqui entre nós, parando tudo. Ele está aqui, para que você possa se encontrar com Ele, para que você possa dizer para Ele aqui: Senhor, se eu tão somente tocar na tua veste, eu sei que tu podes me curar. Se você está passando por uma luta física e precisa de cura, deixa eu te dizer, só Jesus pode curar. Deus usa a medicina por vezes para curar você? Claro que sim. Deus pode curar você sem medicina? Claro que sim. O caminho que Ele vai usar eu não sei, mas o que eu creio é que Jesus hoje Ele pode curar você. Se você está aqui e precisa de uma fé capaz de crer no Salvador da tua história, do teu casamento, de uma situação que você esteja vivendo, é só Jesus, querido. Não corre para a religião, não corre para nenhuma pessoa. É Jesus, Ele está aqui. E você quer receber a fé capaz de mudar a tua história, a tua vida, a tua família, a tua casa, teus negócios, teus filhos, teu casamento. Você vai se levantar e você vem à frente. Pastor, eu estou acabado emocionalmente. Eu não tenho paz mais, eu não durmo, eu estou tomando remédio noite e dia. Pastor, madrugadas e madrugadas, eu estou me entorpecendo. Deixa eu te dizer, o príncipe da paz está aqui. E Ele quer te curar emocionalmente. Ele quer tocar na tua alma hoje aqui. Ele quer se revelar a você. Vamos ficar em pé, queridos. E à medida que essa canção é cantada, sai do teu lugar e vem à frente. Nós vamos orar por você. À medida que pessoas forem chegando aqui, eu vou pedir que a igreja venha orar por essas pessoas aqui também. Você se mova na direção delas. A esperança, querido. Ouvi dizer que não verei. Glória a Deus, querido. Essa montanha se mover. Amém, pode vir, querido. Se Deus falou com Mas você. te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré. Amém. Mas sei que grande é, Senhor. Aleluia. Em teu nome pode declarar isso, em teu nome é poder. Declara isso, querido. É no nome de Jesus. Em teu nome há poder. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti,
de Nazaré. O texto que foi lido pelo nosso querido Mauro diz assim: então Jesus disse ao centurião: como você creu, assim lhe acontecerá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Nós cremos em Jesus de Nazaré. Nós cremos na presença, no amor e no poder dele, que é real. Eu queria que você que está aqui à frente, que você desse a mão para quem está do teu lado. Fica sozinho. Dá a mão para quem está do teu lado. Dá a mão para quem está do teu lado. Igreja, eu queria que você estendesse a mão na direção dessas pessoas. Nós vamos declarar algo hoje aqui nesse lugar para Jesus de Nazaré. Que nós cremos, Fernanda, que nós cremos que Jesus de Nazaré continua fazendo milagres hoje. Jesus continua curando hoje, para a glória dele, para a glória de Deus Pai. Jesus continua restaurando vidas. Jesus continua salvando vidas. Jesus continua, e a obra que ele quer fazer, presta atenção hoje aqui nesse lugar, não é apenas uma cura física. O que ele quer fazer hoje é uma cura espiritual. O que ele quer fazer hoje é uma cura emocional. O que ele quer fazer hoje é uma cura integral. Você crê nisso? Você crê em Jesus? Então, como igreja, nós vamos orar por essas pessoas. Nós vamos orar no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Há pessoas aqui nesse lugar que estão enfermas fisicamente, passando por algum tipo de enfermidade. Levanta a mão, por favor, você que está passando por uma enfermidade física. Quem está próximo dessas pessoas, mantém a mão alta aí. Alguém chega e toca nessa vida aí. Alguém chega e toca, por favor. Por favor, não queria que ninguém ficasse. Aqui tem um homem aqui com a mão levantada, uma senhora. Por favor, gema atrás de você, por favor. Toca na vida deles aí. Todo mundo que está aqui. Nós vamos tocar em você, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Nós não queremos que há poder na nossa mão, mas nós queremos que há poder no nome de Jesus. Então nós vamos orar por essas pessoas agora. Igreja, estende a mão e começa a orar por essas pessoas. Começa a dizer: Jesus de Nazaré, se manifesta entre nós aqui. Pai, nós sabemos que Tu estás aqui. A Tua palavra nos declara que onde 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, ali Tu estarás. E a Tua presença muda a nossa condição. A Tua presença muda o nosso destino, Senhor. E hoje, amado Espírito Santo, nós tocamos na vida dessas pessoas. Nós tocamos na vida dessas pessoas. E agora, Pai, nós tocamos nessas pessoas como se fosse o Senhor tocando nelas. Pai, elas estão aqui já no movimento que é o mesmo movimento daquela mulher hemorrágica. Elas caminharam até aqui à frente como quem estava dizendo: se eu apenas tocar nas Tuas vestes, Jesus, eu sei que serei curado, serei curada. Pai, agora mesmo, nesse lugar, nesse momento, aqui, Senhor, para o louvor da glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus de Nazaré, nós pedimos: manifesta, Senhor, Jeová Rafa, a Tua cura física sobre essas pessoas. Que toda enfermidade, que todo câncer, que toda doença, nós oramos ao Deus agora, Pai, no nome de Jesus, pela vida do Cláudio, da Fernanda e de cada uma dessas pessoas que está aqui dizendo: Senhor, eu preciso do Teu toque. Como aquela mulher, eu clamo pelo Teu milagre. Eu estou sofrendo, Jesus. Senhor, visita essas pessoas agora de uma maneira sobrenatural. Só o Senhor pode curá-las. Só o Senhor tem o poder para fazer. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, por vezes na Escritura, como nessa história, o Senhor fez o Teu milagre diretamente. O Senhor não usou nem a medicina. Nós sabemos que o Senhor, Pai, deu a capacidade também para que os médicos sejam instrumentos da cura. Pai, seja qual for o caminho, nós pedimos ao Senhor que o Senhor visite essas pessoas e que a cura e o testemunho do milagre seja ouvido
pessoas nessa manhã aqui que estão aqui precisando de uma cura emocional. Estão angustiados, sofrendo, estão desesperados. Pai, agora nós repreendemos toda a voz do diabo que disse que a única alternativa é tirar a vida. Todo espírito de morte agora, de suicídio, nós repreendemos no nome de Jesus dessas vidas. Que hoje, Senhor, a esperança venha ao coração dessas pessoas. Que haja cura emocional nesse lugar. Que o Senhor, Pai, trate essa ferida. Que o Senhor gere perdão no coração. Que o Senhor gere restauração na alma. Que o Senhor traga de volta o desejo de viver. Que o Senhor manifeste a glória da Tua presença. Que o amor volte a fluir na vida dessas pessoas. Pai, que o Senhor traga sonhos. Que o Senhor traga visão. Que o Senhor traga esperança para o futuro. Pai, que o Senhor cura emocionalmente. Mas a cura mais importante, Pai, que nós queremos hoje é a cura espiritual. Hoje, nessa manhã, nós pedimos que o Senhor, Pai, entre na vida de pessoas. Que hoje aqui pessoas creiam em Ti como Senhor e Salvador das suas vidas. Que pessoas hoje coloquem a fé para a salvação no Senhor Jesus. Porque só Tu podes mudar o destino do ser humano. O Senhor mudou a condição social. O Senhor mudou a condição física daquela mulher hemorrágica. O Senhor mudou, Deus, a condição daquela mulher emocional. Mas o Senhor mudou o destino espiritual dela, porque ela teve um encontro contigo. E hoje nesse lugar nós pedimos pela salvação de pessoas. Se você está aqui nesse lugar, mesmo você que está à frente aqui, ou você que está nesse auditório, você quer entregar a sua vida a Jesus, diga assim agora para Ele: Jesus de Nazaré, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Eu coloco a minha fé em Ti, Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu não apenas reconheço que sou pecador ou pecadora, mas eu creio que o Teu sacrifício naquela cruz é capaz de perdoar os meus pecados, de tirar todo o fardo de culpa da minha vida. Diga assim: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso: perdoa-me pelos meus pecados. E hoje eu coloco a minha fé em Ti como meu Senhor e como meu Salvador, em nome de Jesus. Amém.